Você já deve ter ouvido falar muitas vezes a expressão "ele rouba, mas ele faz". Isto se aplica, no caso deste estudo, ao comportamento do governante em relação ao exercício de determinado mandato. A origem dessa questão está na ideologia política que determinado candidato segue no desenvolvimento de seu mandato. Podemos traduzir em dois termos, que possuem vários desdobramentos entre si: capitalismo e socialismo. Avançando no entendimento destes temas e, desde já deixando claro que a expressão comunista aqui não se aplica, vamos à resenha. Um governo capitalista é um governo de orientação liberal, onde as instituições de Estado, de uma forma geral, não fazem parte do que chamamos de setor produtivo. Este setor, representado pelas empresas privadas e profissionais liberais, além de trabalhadores assalariados, funciona como um grande ente ligado aos setores de investimento e especulação. Todos juntos formam o chamado mercado. Para os liberais, a intervenção do governo no mercado não é bem-vinda. De acordo com estes, o mercado se autorregulamenta e dita suas regras de existência e funcionamento. É como se o mercado se constituísse em uma entidade social autônoma. O grande problema deste modelo é que ele é extremamente elitista, isto é, poucos detêm muito poder. O governo social, por sua vez, defende uma maior proteção, principalmente sobre os setores mais vulneráveis da sociedade. Vamos usar como eixo estruturante a Seguridade Social, que, de acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, é composta por educação, saúde, assistência e previdência social. A educação pública de qualidade é responsável por formar academicamente a população. Os maiores beneficiários disto são aqueles que não possuem capacidade econômica para arcar com as instituições de ensino privadas. A rede de assistência hospitalar e de saúde preventiva segue o mesmo caminho. A Previdência Social, com seu órgão principal ligado à aposentadoria dos brasileiros, tem como assistidos os trabalhadores, que são contribuintes da mesma. A receita principal da Previdência Social é composta pela contribuição de empregados e patrões. A assistência social, por sua vez, é uma política pública que deve ser universalizada, pois atende a qualquer um dentro da sociedade que dela necessitar. Desde a Constituição de 1988, a assistência social é considerada política pública de Estado, inclusive contemplada por fonte de recursos definida por lei. Quando o Legislativo aprova o orçamento, o que ele está definindo é de que forma de recursos arrecadados pelo governo vão ser gastos. Saúde e educação, por exemplo, possui o que se chama verba carimbada, ou seja, dentro do orçamento aprovado, os investimentos nessas áreas não podem ser descumpridos. Quando acontece das verbas destinadas a estas áreas serem destinadas para outro gasto, ficam os responsáveis por isso submetidos às sanções legais. Entendido que é um governo liberal e um governo social, passemos agora à questão da probidade ou honestidade do gabinete que governa. Aqui podemos dizer que esta regra se aplica às prefeituras, aos governos estaduais e ao governo federal. No Brasil, o regime presidencialista confere à figura do presidente da República uma grande importância, ao ponto de o próprio governo ser confundido com a figura do presidente. Esta situação também se estende aos governadores dos estados e do Distrito Federal, além dos prefeitos que estão à frente dos municípios. Mas não podemos esquecer, no entanto, que o orçamento aprovado pelo governo ocorre de um acordo de interesse entre os poderes executivo, cujo cargo mais importante é a Presidência da República, e o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados, com 513 cadeiras, e o Senado Federal, com 81 cadeiras. E o que diz esse orçamento de uma forma global? Qual é o montante de recursos e como esses recursos serão aplicados? Esta peça demonstra as áreas de interesse da aplicação dos recursos. A partir da aprovação do orçamento, cabe aos órgãos de fiscalização do Estado acompanhar a aplicação, se atender ao aprovado pelas casas legislativas e executiva e se ao realizar esses gastos, isso foi feito dentro dos parâmetros da lei. Chegamos ao ponto central dessa resenha. Como os recursos públicos serão empregados no período em questão? O orçamento é aprovado para o exercício anual do mandato. A cada ano, um orçamento precisa ser aprovado, sob pena de o governo não ter dotação orçamentária prevista para o exercício anual seguinte. A partir daí, a corrupção poderá ocorrer na forma, nos números e em ambos. Então não podemos dizer que a corrupção é a principal responsável pelo desenvolvimento ou não da sociedade. O primeiro passo estará definido nas políticas públicas de cada governo. Estas políticas estão centradas na orientação ideológica, basicamente liberal ou social. A mecânica do desvio da verba pública, por sua vez, pode ocorrer em governos sociais ou liberais,
Obviamente, cada recurso desviado representa uma perda de aplicação no setor escolhido. O prejuízo maior sempre será das camadas socialmente mais vulneráveis, uma vez que esse segmento da sociedade é o que mais depende das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social. Não por acaso a Constituição Federal de 1988 tenha definido que a saúde e a educação são áreas onde os investimentos sejam obrigatórios e protegidos. Para se ter uma ideia do pensamento liberal em relação a esta matéria, o ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, tem o objetivo de suprimir essa regra.